Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafor Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 4. A mordomia da família. Lemos em Josué, capítulo 24 e versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família, meus amados irmãos, é a primeira instituição criada pelo Senhor nosso Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Mordomia é a administração. O mordomo é um administrador e a família é a nossa primeira instituição criada por Deus. Portanto, ela também é a nossa primeira igreja. Portanto, precisamos nos dedicar, zelar, corresponder para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Lemos em Josué, capítulo 24, do versículo 14 e 15, e Efésios, capítulo 5, e versículo 22 a 25 e 28. Josué, capítulo 24 e versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do rio Jordão e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 25 e o versículo 28, lemos: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Na verdade, o modelo tradicional da família está em sistemática
ou sistemático ataque secular. É claro e bem notório que o incômodo de movimentos progressistas em relação ao modelo tradicional da família, como se fosse uma afronta valorizar o núcleo familiar constituído de um casal heterossexual, monogâmico e com gênero definido. A palavra de Deus nos ensina a valorizar a família e, mais ainda, deixa claro ou bem clara a missão dos pais em ensinar a criança no ambiente familiar tradicional, conforme temos aqui em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 1 a 9. É vontade de Deus que cada criança tenha um pai e uma mãe para zelar por ela e cuidá-la. As infelizes exceções não podem subjugar um modelo instituído por Deus que está dando certo ao longo dos séculos. O nosso Deus sempre direcionou tudo com equidade. Portanto, nós, a sua igreja, o seu povo que vai morar no céu, que quer servir ao Senhor com alegria, deve preservar os princípios divinos. Portanto, neste tema e nesta lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Podemos compreender também que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde Gênesis. Portanto, nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior do que o infiel é aquele que não zela da sua própria casa, da sua própria família. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, declarou: se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Assim, o propósito fundamental para nós agora é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção, da sua vitória, porque foi esta palavra que Deus impetrou sobre a vida de Abraão quando disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqui em Gênesis capítulo 12, em versículo 1, 2 e 3, a família no plano de Deus. A instituição do casamento é fundamental, porquanto antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus Cristo confirmou esta instituição original e legal, conforme a lei de Deus, dizendo: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne? Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. A origem da família. No livro de Gênesis, temos o relato de que, a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E
Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo antes da igreja, e foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. Lemos em Gênesis capítulo 12 e versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estabeleceu o casamento e, consequentemente, Deus estabeleceu a família na face da terra. A mordomia da família, os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, a saber, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nela nós encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. A Bíblia diz, primeiro, que o princípio da monogamia está na Bíblia Sagrada, no plano original de Deus para o casamento. O princípio da monogamia está declarado assim. Lemos em Gênesis capítulo 2 e versículo 24: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, conforme lemos em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos: o incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações horríveis semelhantes a estas começam a ser praticadas na sociedade, e blasfemando contra Deus, discordando contra o plano de santificação para o casamento que Deus outorgara. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. 2. O princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando lemos aqui em Gênesis capítulo 2 e versículo 24 que Deus estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos
uma só carne. Ao lado da monogamia e a heterossexualidade, é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Por isso, lute por seu amor, lutemos por nosso amor, amemos o nosso cônjuge. Vamos renovar os votos de matrimônios que foram realizados, vamos realizar e renová-los periodicamente para a honra e glória do nome do Senhor. A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a monogamia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: primeiro, Deus; segundo, a igreja; terceiro, a esposa; quarto, os filhos. Onde está o equívoco, por exemplo, nesta priorização? Aqui nós temos, biblicamente, temos que proceder assim. O crente deve priorizar, primeiro, número 1, Deus; número 2, a sua própria vida; número 3, seu cônjuge; número 4, seu filho; número 5, a igreja local. Ora, alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Assim, podemos declarar que é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a monogamia ou a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus diz que se alguém não tem cuidado de sua família, não encontra-se preparado para liderar a igreja de Cristo. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. O relacionamento entre pais e filhos deve ser fundamental também no meio da família. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Eles são herança e galardão do Senhor. Os filhos são herança e galardão do Senhor para a nossa vida. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico, eventos para que haja edificação, ministração da palavra sobre a sua família. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus, além de zelar pela família espiritualmente. Os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Os filhos vão observar a vida de seus pais e vão procurar ter ânimo para copiar os bons exemplos que foram realizados por seus pais. Os princípios que regem o casamento cristão são o da monogamia
e da heterossexualidade. Portanto, vamos preservar, vamos manter a palavra de Deus como ela é, viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. A família cristã sob ataque. Precisamos entender que a família cristã está sendo bombardeada, está sendo atacada, está sendo procurada a sua destruição, mas nós iremos pôr por terra este inimigo que procura destruir a família e manter a família vitoriosa em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do maligno, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Por essa razão, temos de usar estratégias, meus irmãos, estratégias poderosas para vencer esses ataques malignos em nome de Jesus. Temos que fazer a valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura da Bíblia, da leitura de boa e comprovada literatura cristã e da Bíblia em especial, e mantermos a constante vigilância e a prática da oração, que a palavra de Deus norteie o nosso lar e a nossa família, em o nome de Jesus Cristo. Vamos trabalhar em prol do nosso povo, porque este é o povo que vai morar no céu, em nome de Jesus. O ataque da famigerada ideologia de gênero, este ataque está procurando invadir, atingir as famílias. Aqui podemos ver que engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Que infelicidade, que visão caótica! Dessa forma, o maligno usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica teoria, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Que aberração e que contrariedade à palavra de Deus, ao plano de Deus, ao próprio Deus. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano, e também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher, conforme nós temos aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Fora Deus que criara o homem, fora Deus que criara a mulher. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A própria biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, a
hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui os cromossomos XX, que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente esses pensamentos malignos da ideologia de gênero. Portanto, a família está sob ataque do Estado materialista e da ideologia de gênero, mas nós combatemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como realmente influenciar a sociedade? A esse respeito, criar filhos, não a política, não a sala de aula, não a laboratórios, nem mesmo a púlpito é o lugar de maior influência. Tudo bem, supor o contrário é ser cativo da ilusão secular atrofiada que existe. Devemos entender que é através da família cristã que a graça de Deus, uma visão de Deus, os erros do mundo e um caráter cristão são mais poderosamente transmitidos. Através da família que podemos educar a criança no caminho em que deve andar, formar o caráter, educar a personalidade para a glória de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus escolheu guiar o seu povo, a Bíblia repetidamente indica que ele procurou uma pessoa. O único indivíduo santificado pode fazer toda a diferença neste mundo. Não devemos sucumbir à matemática enganosa do pensamento mundano, que considera que a dedicação da vida de uma pessoa a umas poucas pessoas que não são amplamente conhecidas no mundo, no caso, os membros de nossa família, seja um desperdício escandaloso de seu potencial. Pais, não abandonem o seu lugar de influenciar a sua família com a palavra de Deus. Isto sim, esforça-te, peleja, batalha, não aceita, combate, repreende em nome de Jesus, faça um impedimento, crie uma barreira, leve a sério, tome posse da sua bênção e cuide da família em nome de Jesus. Só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra viva, a palavra santa, a palavra que sara, a palavra que restaura, a palavra que orienta, a palavra que conduz o homem à vida eterna. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é tudo para nós, é concreto, é uma rocha fundamental para a nossa família. Noé salvou a sua família da destruição porque
a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família diante dos desvios do povo. Sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha família, ou a minha casa, serviremos ao Senhor. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Amado irmão, inscreva-se no meu canal e seja ricamente abençoado em nome de Jesus.